Boa noite, gente. Boa noite, Serginho. Boa noite, Gi. Boa noite, Si. Bem-vindos, Betinha. Muito bem-vindos. Mais um Evangelho no Lar. Mais uma segunda-feira, mais uma semana, né, gente, que passou. Que tenha sido abençoada para todo mundo, viu? Uma semana de produção, não só material, mas espiritual, moral, principalmente, né? Tô achando que meu celular ele tá meio virado para baixo. Vamos ver se ele fica. Isso aí, gente. Mandando aviãozinho pros amigos, pra família. Quanto mais pessoas fizerem o Evangelho, melhor vai se tornando a nossa convivência, né? E a gente está no nosso capítulo novo, né? Capítulo 28, lembrando. Tá muito interessante como a gente mudou a nossa visão sobre a prece, né? Sobre a oração, que a gente vem de uma cultura de fazer oração de uma forma mecânica, né? Então, como mudou, né? A nossa forma de ver a prece, como a gente pode fazer ela de uma forma natural e sentir mais, né? Como os espíritos falam pra gente sentir movimentar as fibras, né? Do corpo. A Jade tá aqui no meu colo. Tá aqui quietinha. Tá aqui faz tempo no meu colo. E é isso, gente. Vão pegando água de vocês, tá? Não esqueçam. Lembrando que a água ela é individual, tá? Para cada membro da família. Inclusive pro seu pet. Pode pegar água pro seu cachorrinho, pro seu gatinho. E para cada um da família, gente. Lembra que cada um tem uma necessidade, né? Eu tenho uma necessidade. Meu filho tem outra, minha filha tem outra, né? Cada um vai precisar de um tipo de remédio, de um tipo de cura. Então, sempre individual, viu? Boa noite para quem tá entrando. Oh, delícia! Vamos adiantando, gente. Hoje o nosso item, como eu falei na semana passada, né? A gente vai falar sobre o Pai Nosso. A gente vai entender um pouquinho mais cada... Pai Nosso é um poema, né, gente, que Jesus deixou pra gente. Hoje, inclusive, eu comentei com o Murilo na academia que a gente ia falar sobre o Pai Nosso. A gente vai dar uma passagem, uma explicadinha em cada verso do Pai Nosso, né? E, gente, antes da gente entrar na nossa mensagenzinha de entrada de evangelho, pra gente iniciar o evangelho, eu queria passar para vocês. A gente tá chegando no final do ano, eu sei que graças a Deus, gente, graças a Deus, nosso Pai amado, eu tô vendo muita gente se movimentando com cestas básicas, com sacolinhas de final de ano, né? Eu acho isso uma bênção. O mundo tá melhorando, sim, gente, sim, apesar de tudo o que a gente tem visto. O mundo está melhor, sim. Existem mais pessoas boas do que más, né? Isso é maravilhoso. Então, o que eu venho aqui pedir para vocês, para quem quiser ajudar? A gente tem a nossa caravana, né? Que a gente toda sexta-feira sim, sexta-feira não, a gente vai para as ruas. A gente deu uma interrompida nas caravanas por conta financeira. Aí a gente vai focar, todo ano a gente procura pegar o máximo
de cestas básicas. A nossa meta esse ano são 600, que a gente atende 2 comunidades. Uma em Cidade Tiradentes, é uma região, gente, muito, muito, muito precária, muito precária. Por isso que eu falo, gente, agradece. Caramba, agradece cada cantinho da sua casa. Eu sempre faço, quando eu tô lá, eu sempre faço live. Vou fazer esse ano, se Deus quiser, de novo. Então a gente atende essa comunidade e a comunidade de Shubei Takagashi, em Itaquera, né? Então a gente tá com uma meta de 600 cestas. Então a gente compra, gente, os mantimentos nos lugares mais em conta. A gente não compra em supermercados caros, obviamente. A gente vai em lugares mais em conta. Então a gente fez uma média de uma cesta básica, contendo muita coisa, gente, muita coisa, inclusive panetone. E a gente conseguiu fechar essa cesta em R$75 cada uma. Então, quem puder ajudar com uma cesta, gente, com uma cesta eu agradeço demais, que a gente tá precisando para levar. Então, quem quiser, depois me dá uma chamada no meu direct, tá? E se você puder ajudar, tá? Eu vou até, é que eu não tenho aqui agora, mas eu vou até mandar direto o Pix do Núcleo, tá? Chama Núcleo Amor e Esperança. Vocês podem entrar, inclusive, no Instagram, tá? A gente já colocou a matéria, né? Chama Núcleo Amor e Esperança, né? É o centro espírita onde a gente faz as caravanas e a gente vai fazer esse final de ano com as cestas. Então, quem puder, eu agradeço do fundo do meu coração, tá? São R$75 que vai ajudar uma família inteira. E é como eu falei pra vocês, se Deus quiser eu vou conseguir fazer uma live de lá. Não tenho o que falar, gente. É um lugar onde é uma comunidade gigantesca. Que a gente fala, meu Deus, como pode uma família habitar esse lugar? Mas então, que a gente possa levar um pouquinho de aconchego, né, para esse final de ano. E mais uma vez, né, a gente agradecendo o nosso Natal que tá chegando aí com a família, a gente podendo ir no supermercado, comprar um tender, comprar um chester, comprar uma carne, enfim, né? É isso, tá? No final do evangelho eu dou uma lembrada, e aí eu vou quem puder ajudar, me chama no direct e depois eu vou tentar deixar o Pix do próprio núcleo, tá? Que aí o seu Pix vai direto pro núcleo. Pode confiar. É do meu coração, gente. É do meu coração, tá? E se Deus quiser, a gente vai estar junto nessas 2 comunidades, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a nossa mensagem vai ser de número ímpar. Vamos iniciar o nosso evangelho com uma mensagem da espiritualidade. Número ímpar, vamos ver o que eles reservam pra gente, o que Deus está querendo dizer pra gente hoje. Você tá sentado aí? Então senta. A felicidade é espiritual. Não pense em felicidade material. Você é um ser espiritual. Como então ter felicidade material? A felicidade do dinheiro, do luxo, é ilusória. Ela se esvai, deixando tédio.
a das boas obras, dos bons pensamentos, permanece para sempre. O amor é a base dessa felicidade. Seja alegre, tenha pensamentos positivos, busque um ideal, dê boas sugestões aos outros. A sua felicidade cresce a cada dia. É sabedoria usar das possibilidades materiais para alcançar a felicidade espiritual. Eu tô arrepiada com essa mensagem. Então como a gente sempre fala, não é errado a gente ter luxo, a gente ter riqueza, desde que esse luxo e essa riqueza te dê possibilidades de alcançar a felicidade espiritual. E como é que a gente alcança essa felicidade espiritual? Fora da caridade não há salvação. E nesse item do evangelho que tem aí que a gente fez, a salvação a gente pode substituir por felicidade. Fora da caridade não há felicidade. Você é um ser espiritual. Tudo que a gente tá olhando aqui, inclusive no espelho, quando a gente se olha no espelho, tudo vai ficar. A gente não vai levar. Não vão perguntar pra gente o que a gente comprou, o que a gente acumulou, quais são os nossos títulos. Vão perguntar o que a gente fez pelo nosso próximo. Busque um ideal. Dê boas sugestões aos outros. Isso aqui é caridade. A sua felicidade cresce a cada dia. Quando eu consigo ajudar, fazer uma caridade com o meu próximo, seja ela material ou moral, eu estou plantando o meu futuro, eu estou plantando a felicidade, eu estou plantando a minha salvação. Lá na frente, aqui nessa encarnação ainda e mais ainda, na vida futura. Essa mensagem foi demais, né, gente? A gente aqui, todo mundo conectado ali, com o alto. Fecha os seus olhos. Mentalize a imagem de Jesus aí dentro do seu lar. Sejamos gratos a Deus por essa oportunidade que a gente está tendo, mais essa oportunidade dessa reunião, dessa comunhão. Sejamos gratos a Jesus, sejamos gratos a essa equipe espiritual que está aqui com a gente presente sempre. Sejamos gratos ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo da guarda, que está aqui do lado de cada um, inspirando a gente, abrindo o nosso ouvido espiritual, iluminando a nossa mente, a nossa consciência, para que a gente compreenda cada palavra de Jesus que a gente vai aprender hoje. E que essa energia, essa luz, seja emanada para todos aqueles que precisam dela. Nossos amigos, encarnados, que precisam de uma cura, aos nossos entes queridos que já partiram, que precisam de uma luz para seguir, para viver
seguir um caminho feliz, que é o caminho espiritual. Pedimos, amado Mestre, que o Senhor esteja com a gente sempre. Cada um que está presente nesse Evangelho vai receber a cura que precisa. Agradecemos a essa equipe espiritual abençoada e maravilhosa que vai limpar os nossos lares, vai fluidificar as nossas águas, vai aplicar os passes e vai realizar curas. Agradecemos do fundo do nosso coração cada um que está presente. E assim a gente inicia mais um Evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite para quem está entrando agora. É isso aí. Gente, então vamos lá. Então, o nosso capítulo de hoje, para quem tem o Evangelho, quem tá com o Evangelho, ô, gente, se o som estiver muito alto, me fala, eu baixo um bocadinho, tá? O nosso item de hoje é no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. A gente vai falar sobre a oração dominical. A oração dominical é o nosso Pai Nosso, tá? Como ele é muito longo, esse item, ele é muito longo, então eu vou ler alguns trechinhos e para cada verso do Pai Nosso a gente comenta, tá bom? E aí a gente vai conseguir entender bem. Então, essa primeira parte, que é o prefácio, eu vou ler ele completinho porque ele é interessante e não é longo. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea. Ou seja, a gente vai ter, gente, uma coletânea de preces espíritas maravilhosa. Uma coletânea maravilhosa. Uma mais linda do que a outra. Então, como Allan Kardec fala, os espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea. Não somente como prece, mas como símbolo. Que a gente aprendeu, né, gente? Que Pai Nosso é a oração básica que Jesus deixou pra gente, como um guia. Então, como um símbolo. De todas as preces, é a que colocam em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus, tá lá em Mateus, seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhe fixa. É o mais perfeito modelo de concisão, quer dizer, é um modelo é um resumo de tudo aquilo que a gente precisa falar. Verdadeira obra-prima da sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias para a vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção a alguém é pedir para ele o que se pediria para si mesmo. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe escapa para a maioria das pessoas. Por isso, ela é dita geralmente
sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes. Aquela coisa automática, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Ela é dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Ora, é quase sempre um dos números cabalísticos 3, 7 ou 9, tirados da antiga crença supersticiosa da virtude dos números e em uso nas operações da magia. Quer dizer, aqui eu lembro bastante, gente, quando nos terços, né, quando se lê, quando se faz a reza no terço, quantas vezes a gente repete, né, uma Ave Maria, o Pai Nosso, quando a gente vai se confessar com o padre, não sei se vocês lembram aqui, né, quando a gente vai se confessar, dependendo sei lá, da quantidade dos nossos pecados, o padre mandava a gente rezar não sei quantos Pai Nosso, né, que pra gente não fazia sentido nenhum, né? Olha, você tem que rezar 15 Pai Nossos. Então a gente vem dessa crença, né? Para completar o vago que a concisão dessa prece deixa no pensamento, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, foi juntado a cada proposição um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as suas aplicações. Segundo as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer então a oração dominical, simples ou desenvolvida. Então vamos começar? Então é isso, gente. Então a gente vai ler a prece, né? Então ao longo dessas coletâneas, gente, vai ter o prefácio e a prece propriamente dita, tá? Então, como ele destrinchou cada verso do Pai Nosso, explicando, é o que eu falei, eu não vou ler tudo, né, para não ficar muito longo, tá? Primeira parte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então ele explica assim, né, os espíritos. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e o menor inseto. Vou pular um pouquinho. Cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso é aquele que não vos glorifica e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Quer dizer, nessa primeira parte, Jesus, aqui eu vou ler o meu entendimento, tá? Ele apresenta Deus pra gente como um pai. Muito diferente daquela época que Jesus esteve aqui na Terra, né? Que era um Deus, ele foi apresentado como um Deus exclusivo dos hebreus, do povo hebreu. Era um Deus rígido até então, né? Até a chegada de Jesus. Era um Deus rígido, vingativo, que castigava. E aí Jesus apresenta o quê? Um Pai nosso, de todos, de todas as nações, de todos os povos, não só dos hebreus, como era, né? E aqui ele revela
Pai nosso que estais nos céus. Ele revela pra gente a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. É a nossa morada definitiva. Porque a gente está nesse mundo, mas a gente não pertence a ele. Estamos aqui de passagem. E aí, por fim, esse item, né? A gente louva e agradece a Deus também, né? Então, vamos para outra parte, que é que o vosso reino, que venha o vosso reino, né? Que venha o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Como essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se entreajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em lugar de o esmagar. Evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação das vossas leis, porque não existe uma só infração que não tenha consequências fatais. Eu tô pegando trechos, tá? Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos os praticarão a lei. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão pelo soberano Senhor de todas as coisas. E o reino de vossas leis será o vosso reino sobre a terra. Então, esse trecho, né? Venha a nós o vosso reino. Aqui, o que ele ensina pra gente? A pedir a Deus para que o reino dele venha até nós, fazendo do nosso coração um local, um lugar onde Deus habite, onde o reino de Deus esteja. Ou seja, é a nossa eterna busca da reforma íntima. Que venha a nós o vosso reino. Para a gente ser feliz, o reino de Deus tem que estar dentro de nós, não fora. Fica de dentro para fora. Então é a nossa reforma íntima. E o meu tripézinho, ele tá caindo, mas tudo bem. Ele vai cair de novo. Ok. Bora pro próximo verso, que é: seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para o superior, quanto não deve ser maior a da criatura, que somos nós, com relação ao seu Criador. Se o nosso filho tem que ser submisso a nós, imagina nós com relação a Deus. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter sem murmurar aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria, que Deus é a fonte de toda sabedoria e que sem vós, sem Deus, a gente não pode. Então fará vossa vontade sobre a terra, como os eleitos
no céu. Quando a gente entender isso, Ele vai fazer a nossa vontade. Aí aqui é a nossa submissão à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A lei dele, que a gente pratique a lei de Deus. Quando a gente segue as leis de Deus, a gente está buscando, construindo a nossa felicidade. Mas quando a gente se desvia dela, quando a gente se desvia das leis de Deus, o que a gente experimenta? Dor, sofrimento, infelicidade. Não tem por onde fugir. Continuando, próximo verso. Seja feita... Ah não, esse aqui já foi. Dai-nos nosso pão de cada dia. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos nosso pão de cada dia. O que isso significa? Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra, com o suor da tua fronte, com o suor da nossa testa. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele, o homem, exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Cada um tem a sua capacidade, né, gente? Cada um tem a sua capacidade. O importante é estar trabalhando, produzindo. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Aqui, cada um, gente, tem... Ele quer dizer, né? Só repetindo aqui pra gente lembrar. Dai-nos o nosso pão de cada dia. Cada um de nós tem o corpo que escolheu para suportar as provas e as expiações durante a nossa encarnação. Então, a gente tem que cuidar e preservar esse presente de Deus, que é o nosso corpo físico, que é a casa do nosso espírito. Para eu poder cumprir as minhas tarefas, as minhas provas que vão vir e que já passaram muitas, eu preciso cuidar do meu corpo. Só que a gente não pode esquecer do alimento espiritual, né? Esse pão de cada dia é também o alimento espiritual, né? Que sem ele a gente não evolui. Continuando. Deixa eu ver para eu não pular. Aqui ele fala, né? Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia. Quer dizer, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida. Porque ninguém tem o direito de reclamar do supérfluo, né? A gente poder ir atrás do nosso sustento. Aí a gente vai pro perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos devem, né? Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofendem. Fizestes uma lei expressa da caridade,
Mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. A caridade é a gente ajudar a necessidade do outro e perdoar aquele que nos ofende. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Como é que eu vou pedir perdão para Deus se eu não perdoo o meu coleguinha? Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Fazei com que a morte não nos... Olha isso. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. É aquela frase de Jesus: reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto estão no mesmo caminho. Então hoje eu posso estar sentindo um ódio, um desejo de vingança por tal pessoa, seja da minha família ou não, e hoje eu posso desencarnar. Eu vou partir para o outro lado com esse ódio. Perdi a minha chance. Quando eu estiver do outro lado, a minha consciência vai me cobrar. Tarde demais. Não dá para voltar. Se vos apraz nos retirar, falando com Deus, né? Se vos apraz retirar hoje mesmo, nos retirar hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. Está no capítulo 10, que é o bem-aventurados os misericordiosos. As perseguições que os maus nos fazem, as pessoas más nos fazem suportar, eu vou repetir. As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas aqui na Terra. Devemos aceitá-las sem reclamar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que por sua maldade nos abrem o caminho da felicidade eterna, porque já dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos então a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem a nossa alma e seremos levantados da nossa humildade. E eu falo mais, que não a humilhação, que essa mão que fere não seja nossa. Nunca. Essa mão que fere, gente, não é só a parte física, é o humilhar. Que não parta de nós. Que não sejamos nós os causadores da dor do outro. Aqui, essa parte, né? Do perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. É um grande ensinamento do quê? Do perdão. E esse ensinamento, né, gente, é tão forte na passagem que Jesus responde ao questionamento do Pedro, né? Quando Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes a gente tem que perdoar? Quantas vezes a gente tem que perdoar? Pedro pergunta para Jesus. O que Jesus responde? Vocês sabem. 70 vezes 7 vezes. Você não vai perdoar só 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Ou seja, para sempre. Para sempre.
com esse ensinamento, gente, o que ele estimula a gente? O que Jesus estimula a gente? A superar, a vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Eu não vou perdoar se eu for orgulhosa, se eu for egoísta, eu não vou perdoar. E aqui ele estimula a gente a vencer, né? Esse orgulho, esse egoísmo que faz a gente... o que esse orgulho faz? Faz a gente pensar que a gente é melhor e que a gente merece mais do que o outro. E esses sentimentos de orgulho, de egoísmo, dificulta a nossa capacidade de perdoar. Quanto mais orgulhoso eu sou, menos eu vou perdoar. E aí eu vou guardando rancor, mágoa, aquela mancha escura vai se formando no meu coração. Aí vem a doença. Continuando, não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Né? Aqui é uma oração do Pai Nosso com as palavras voltadas mais para o Espiritismo, né? Que seria: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que é? Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões do mal, dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando dos maus pensamentos. É a famosa obsessão. Mas somos nós mesmos espíritos imperfeitos, encarnados sobre esta terra para expiar e nos melhorar. A causa primeira do mal está em quem? Em nós. E os maus espíritos não fazem senão aproveitar as nossas tendências viciosas nos quais nos entretemos para nos tentar. A gente já aprendeu. Espírito obsessor não coloca nada na nossa mente. Ele só pega um fiozinho que está solto, né? Ele só vai potencializar aquele meu sentimento de inveja, de ciúme, né? De ganância, algum vício que eu tenha, ele só vai potencializar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao espírito mau, ao passo que nada podem, e eles renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil se não lhe opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. Então é aquela velha história: se eu tô com um pensamento ruim, eu tenho que parar, silenciar, limpar minha mente e pensar em coisa boa. Eu vou afastar. É então contra nós mesmos. Olha que interessante, é contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que os pensamentos bons repelem. O mal não é vossa obra, Senhor. Cleo? O mal não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode nada gerar o mal. O mal não vem de Deus. A gente fala assim: nossa, por que Deus criou aquela criatura má, aquele monstro? Não foi Deus que criou, ele se tornou. Nós mesmos o criamos
infringindo as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Perdão, Senhor, perdão. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O que a gente falou lá no início da oração? A gente não pertence a esse mundo, a gente está, mas a gente não é daqui. A gente vai habitar mundos onde o mal não existe mais. Então aqui, nessa frase aqui, não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. É um pedido para que a gente fique longe. Eu estou segurando uma mão o livro, outra mão o caderno. É um pedido nosso para Deus, para que a gente fique longe da porta larga e que a gente persista e que a gente busque a porta estreita. Senhor, me ajude, me afaste do mal, me afaste dos vícios. A porta estreita é a porta que vai transformar a gente em seres melhores, que faz a gente caminhar nos passos de Jesus, né? Senhor, me ajuda a caminhar nos seus passos, nos seus ensinamentos. E assim, a gente pode concluir, encerrar, partir. Concluir a nossa jornada evolutiva aqui na Terra com sucesso, chegando do outro lado feliz. Aí a gente vai para a última parte. Assim seja, né? Amém. A gente se inclina diante da vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que não nos é dado compreender. Que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Aqui no Amém, no Assim Seja, é a gente confiar e aceitar a vontade do Pai Nosso, porque só Ele sabe da nossa necessidade, e esperar com resignação, paciência, como Ele fala lá no início, sem reclamar, sem revoltas, né? É a gente agradecer, fazer o nosso pedido para nós, pelo outro e aguardar. Essa semana eu tive uma pessoa, um aluno meio rebelde, né? Porque ele fala que ele pede pela comunicação do pai e não existe uma comunicação, e aí ele se revoltou. É como a gente aprendeu, né? Que como o Chico fala, a ligação é de lá para cá. E será que eu tô preparada? Será que eu mereço? Mas o que me cabe? Pedir, orar e fazer a minha parte, né? Eu sempre falo que a melhor, um exemplo bom, né, da vida é a gente é como se a gente estivesse dentro de um carro, onde eu tô fazendo a minha parte,
respeitando as leis do trânsito, cinto de segurança, e de repente eu entro numa ladeira onde eu perco o freio. Eu vou entregar a Deus. Deus me guia, né? Essa ladeira, como se representasse na vida, né? Um sofrimento, uma dor. Deus, eu vou fazer a minha parte. Eu entrego na sua mão agora. Essa é a fé inabalável, né? E pra gente terminar, infelizmente ainda existem muitas pessoas, né, que só são crentes, né? Só são crentes quando a saúde tá boa, quando o emprego tá ok, quando a casa tá tudo bem, né? Quando o dinheiro tá entrando. Aí eu tenho uma fé, Deus, ó, top. Né? Aí acredita em Deus. Aí se acredita em Deus, tem fé. Mas quando as coisas começam a dar errado, aqui ou ali, né? Que é o que a gente fala, as tormentas virão. Aí o que essas pessoas, o que esses crentes falam? Ah, Deus se esqueceu de mim. Deus não tá olhando por mim. Deus tá me castigando, tá me punindo. Primeiro que Deus não pune, como a gente já aprendeu, né? Graças a Ele, Deus não pune. Existe uma lei, só pra gente fortalecer isso, tá? Existe uma lei, que é uma lei de Deus, por isso ela não falha, né? Que é a lei do retorno. É a lei da ação e reação. Não falha, né? Essa lei a gente vai encontrar, a gente vai se deparar com ela, né? Seja nessa encarnação que a gente tá ou na próxima. Eu vou ter que me quitar, eu vou ter que me quitar com essa lei, né? Não vai ter como eu escapar, como ele fala. A gente leu aqui num pedaço. A gente não escapa, né, de qualquer coisa ruim que a gente faça. A gente não escapa da lei de Deus. Eu escapo sim da lei dos homens, né? As leis dos homens eu tenho como burlar, eu tenho como corromper, eu tenho como subornar. Tudo bem. Então, quanto mais eu me conecto com Deus, mais a minha consciência vai me punir das coisas erradas que eu fizer, né? Eu acredito que a maioria de vocês já tem isso, de falar, eu sempre falo, né, gente? Quando eu acho que eu estou sozinha no ambiente, ai, peraí, eu tô aqui sozinha, eu tô vendo uma nota ali, ó, de R$100. Ah, ninguém tá vendo mesmo, eu tô sozinha, pá. Eu tenho meu mentor aqui do meu lado, nesse momento, chorando. E Deus chorando também. Esse roubo que eu fiz, vou pagar por ele. Não tem jeito, eu vou me quitar. Não tem por onde. Só que hoje, com a nossa consciência mais expandida, a gente já tem essa noção. Opa, peraí. Poxa, peraí, o cara tava andando, caiu a carteira dele no chão. Peraí, eu vou lá, eu vou pegar a carteira e vou sair correndo atrás dele para devolver para ele. Né? Porque eu sei que é a lei de Deus, é a honestidade. E cada coisa boa que eu plantar é o meu advogado lá na frente. E
pela verdadeira prece que a gente vai aprendendo a não guardar raiva, a perdoar mais fácil. A gente consegue, a espiritualização vai fazendo com que a gente consiga perdoar mais fácil, porque a gente já aprendeu que perdoar eu ia falar, não é conviver, né? Não desejar o mal. É claro que existem pessoas no nosso convívio familiar que são difíceis, que são a nossa... Tá. Cacá, eu tirei do meu Wi-Fi e coloquei no 4G. Beleza. Eu vou voltar onde eu tava, tá? Caminhando pro final. Então, a gente se conectando com Deus, conversando, como eu falei, a gente vai ficando mais, a gente vai desenvolvendo a capacidade do perdão, né? E mesmo a gente tendo que conviver com aquele familiar que é difícil, né? Que é a nossa prova, é a nossa expiação, que a gente tem que conviver, a gente vai aprendendo a lidar de uma forma mais leve com ele, a gente vai relevando muita coisa, não é verdade, gente? Quanta coisa que quando a gente olha para trás, a gente fala, caramba, lá atrás, se essa pessoa falasse isso para mim, nossa, eu ia ficar doida. Hoje não, tá tudo bem, né? A minha consciência é outra, a minha visão do mundo é outra, a minha espiritualidade é outra. E aí a gente consegue perdoar do fundo do coração, né? Fica mais fácil a gente trabalhar na obra de Deus. A obra de Deus é aqui, é a nossa terra, né? Como é que a gente tem que trabalhar na obra de Deus, gente? Agindo. Deus não quer um filho estacionado. É só a gente pegar um exemplo na nossa casa, né? Por exemplo, eu sou uma mãe, tem a mãe, tem o pai, tem o filho, e esse filho fala pra gente, mãe, eu te amo, pai, eu te amo, mas não faz nada. Não, peraí, o filho, ok, você me ama? Então me ajuda a limpar a casa, vai lavar uma louça, vai limpar o quintal, me ajuda a manter a casa organizada se você me ama. Assim é Deus. Deus não quer o filho estacionado. Ele quer a gente produzindo. E mais ainda, Ele quer os seus filhos se ajudando mutuamente. Né? E quanto mais distantes das leis de Deus eu andar, mais alto é o preço que eu vou pagar. Como ele fala, né? Gente, se eu tenho vícios materiais, né? Se eu sou uma pessoa compulsiva, egoísta, invejosa, ciumenta, eu vou sofrer infinitamente mais do que se eu me esforçar para me transformar. Então é muito melhor eu me esforçar para sair do meu sofrimento, né? Ficar estacionada. Ninguém dá conta da própria vida sem um amparo espiritual. Ninguém. Chega uma hora de tanto sofrer
né? De tanto sofrimento, porque assim, gente, a gente sofre, se lastima, vai pro fundo do poço. A mão do médico, né? A mão do médico, ela chega até a carne, ela chega até aqui. Não tem mais o que o médico fazer. Aí chega um momento da vida que a gente tem que entender que a mão de Deus vai além. A mão de Deus vai além. É aí que a gente tem que ter a fé inabalável, a fé raciocinada, a fé inteligente, né? Não só nos dias de céu azul, de passarinho cantando, né? Porque todos nós, para finalizar, todos nós passamos, estamos passando ou vamos passar por uma tempestade, né? E que a gente entenda que as nossas maiores e melhores preces são as nossas boas ações, os nossos bons pensamentos para com o próximo na obra de Deus. E esse foi um ensinamento maravilhoso do Pai Nosso, de todo mundo, para a gente entender que somos irmãos aqui na Terra. Quanto mais a gente evolui, mais a gente entende isso. Mesmo aquela criaturinha que é ruim, que é do mal, que vai evoluir, vai. Pode demorar? Pode. Mas é meu irmão. E é meu dever, principalmente pela oração, ajudar o mentor dele, ajudar ele. Pela prece, a gente abre uma porta para ele receber as intuições do mentor, do anjo da guarda dele. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final. Fecha os seus olhos, respira fundo. Sente a presença do seu mentor do seu lado, te abraçando, feliz, contente. Que possamos viver os ensinamentos do Cristo, que possamos a cada dia ajudar o nosso próximo da forma que for, da forma que a gente puder, que a gente se esforce para melhorar e que a gente se esforce para se ver livre de qualquer vício que a gente tenha, seja material ou moral. Que pelos passos de Jesus a gente se limpe do orgulho e do egoísmo. Que a gente possa perdoar a todos os nossos irmãos que nos perseguem, que nos fazem mal, que querem nos derrubar, que querem nos prejudicar. Que a gente possa fazer uma oração por eles. Que tenhamos a certeza que essa oração vai chegar até o coração deles. E que essa nossa comunicação com o nosso Pai Maior, essa nossa comunicação com o outro lado da vida, que é a verdadeira vida, se torne
cada vez mais comum e natural. Que a gente se aproxime de Deus, praticando o bem, emanando luz. Que esse pão nosso de cada dia seja fortalecido sempre e que a gente possa dividir esse pão com todos aqueles que passarem por nós. Que tenhamos uma semana iluminada e abençoada por esses ensinamentos. Finalizamos o nosso Evangelho com muito amor ao próximo, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. A gente vai finalizar o nosso Evangelho. Lembrando, quem puder me ajudar com as cestas básicas, tá? A gente pesquisou preços, os melhores preços. Vai ser uma cesta maravilhosa por R$75. Quem puder, eu vou deixar no Instagram o Pix do Núcleo, tá? Se você puder me ajudar, agradeço do coração. Que Deus abençoe todos. Gente, uma semana maravilhosa. Gratidão, gratidão todo mundo. Fiquem com Deus. Vivam Deus. E a gente já vai estar com o reino de Deus no nosso coração. E assim a gente vai encontrar a felicidade. Um beijo, gente, uma ótima semana abençoada. Amo vocês. Até segunda-feira. Amém, amém.